pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para uma aulinha rápida, facinho de fazer, bem rentável, que são chaveirinhos. Olha esse gatinho, que coisinha mais fofa. Tem também a opção do cachorrinho. Aqui a cliente me pediu para fazer um cachorrinho pretinho, ficou uma fofura. Então hoje eu vou ensinar esse padrãozinho para vocês, que é super facinho de fazer. Então os materiais que a gente vai utilizar é o fio amigurumi. Pro meu outro gatinho, que eu vou ensinar a fazer o gatinho, eu vou utilizar a cor 1317, que é o solar, né, do amigurumi. Vou utilizar o fio Anne para tá fazendo o bordado do focinho. Esse daqui, infelizmente, eu perdi, né? Eu perdi a numeração. Vamos precisar de alfinete, argola para chaveiro, uma agulha de crochê. Aqui eu vou utilizar a 2,5, não sei se vai dar para focar, vou utilizar 2,5, uma agulha de tapeceiro, tesoura, cola de silicone e eu utilizo as minhas etiquetas, tá? Eu mesma fiz as minhas etiquetas e eu coloco em todo o trabalho que eu faço, tá? Então, eu vou organizar aqui e eu já volto com vocês. Vamos iniciar, então, o nosso gatinho pelo corpo, tá? Então, aqui nós fazemos um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 4 pontos baixos, tá? Aqui, ó, o anel mágico. E 4 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Alongamos um pouquinho esse último ponto e fechamos por completo o nosso anel. Na nossa segunda carreira, nós vamos fazer 4 aumentos triplos em ponto baixo. Então, nós introduzimos aqui no primeiro ponto, estão conseguindo ver? Vamos fazer nosso primeiro aumento triplo. 1, 2, 3. São 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Aqui, para eu não me perder, eu volto aqui no primeiro pontinho, eu coloco um pedacinho de fio, tá? Um pedacinho de linha pra eu não me perder, porque se eu colocar um marcador, o meu marcador, ele deixa o buraquinho. Então, eu não gosto que fique o buraquinho. Então, com a própria linha, né, ele não fica esse buraquinho, fica bem fechadinho o trabalho. Então, aqui a gente vai seguir fazendo. Eu vou fazer todos os meus outros pontos, 3 aumentos, né, no caso, 4 aumentos triplos, aí eu volto com vocês. Voltei. Vocês podem reparar que não fica redondinho, fica quadradinho. Essa é a intenção, tá? Do nosso chaveirinho. Na nossa terceira carreira, nós vamos seguir com as carreiras de aumento. Então, aqui a gente vai fazer um pontinho baixo. Nesse próximo, nós vamos fazer um aumento triplo, 3 pontos baixos no mesmo ponto. 3. Tá vendo? Pra ele fazer a voltinha. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para chegar até a outra lateral. Outro aumento triplo. E a mesma coisa nós vamos fazer dos outros dois lados. 2 pontos baixos, nesse cantinho, um aumento triplo. 2 pontos baixos, nesse outro cantinho, um aumento triplo. E para finalizar, um ponto baixo, tá? Eu vou fazer as minhas e eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Vamos fazer 2 pontos baixos para chegar até a lateral. Nessa lateral, vamos fazer um aumento triplo. São 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí, aqui, já aumentou a quantidade de pontos até a gente chegar no segundo do terceiro, no segundo dos 3 pontos que a gente colocou junto. Então, aqui será 4 pontos, tá? 2, 3,
4, ó. Chegamos aqui na lateral. Nessa lateral, vamos fazer um aumento triplo. Aí, vamos seguir as demais, né? As demais laterais com 4 pontos baixos. Nesse canto, um aumento triplo. 4 pontos baixos. Nesse canto, um aumento triplo. E vamos finalizar com 2 pontos baixos pra gente finalizar a nossa quarta carreira. Vou fazer os meus pontinhos e eu volto com vocês. Finalizei a quarta carreira. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Faremos 3 pontos baixos até chegar na lateral. 2, 3. É muito importante tentar deixar todos os pontos com o mesmo tamanho. Aqui eu já vou subir, ó, a marcação, porque já ficou um pouquinho distante. No primeiro dos 3 pontos que eu fiz, tá? Então, 3 pontos. Vamos fazer um aumento triplo nessa primeira lateral. 3. Vamos seguir fazendo 6 pontos na outra lateral. Vamos fazer outro aumento triplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nessa lateral, vamos fazer outro aumento triplo, que é para ele manter essa forma quadradinha. As outras laterais, vamos trabalhar desta mesma forma. 6 pontos na lateral, um aumento triplo. 6 pontos na lateral, um aumento triplo. Vamos finalizar com 3 pontos baixos, certo? Vou fazer os meus pontinhos e eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a nossa quinta carreira. Ficamos num total desta carreira com 36 pontos, tá? Agora, vamos iniciar a nossa sexta carreira. Vamos fazer aqui 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Um aumento triplo. 2, 3. Vamos fazer 8 pontos baixos e na lateral outro aumento triplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento triplo. Vamos fazer 8 pontos, um aumento triplo nessa outra lateral, 8 pontos, um aumento triplo nessa lateral e vamos finalizar com 4 pontos baixos. Vou fazer os meus pontinhos e eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a nossa sexta carreira de aumentos, tá? Aqui, a partir de agora, não teremos mais aumentos nas próximas carreiras, tá? Então, a sétima carreira, a gente já vai começar a fazer as diminuições, tá ok? Vamos fazer, nessa sétima carreira, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vamos fazer uma diminuição. A diminuição, ela é simples, tá? Com 2 pontos. Então, aqui a gente vai fazer uma diminuição. Aquela diminuição invisível. Vamos seguir fazendo na nossa sequência 9 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por todas as laterais, tá? E vamos finalizar com, deixa eu ver aqui, que eu me perdi, 4 pontos baixos no final. Então, vamos seguir fazendo os 9 pontos. Lembre de deixar sempre bem ajustado o ponto, tá? Pra não ficar nenhum buraquinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e a diminuição.
pega a laçadinha de fora de um ponto, vou ensinar, né, novamente. Pega a laçadinha de fora de um ponto, introduz já na próxima laçadinha de fora, laça, passa por dentro dos dois e fecha com um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer essa sequência de 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição e finalizar com 4 pontos aqui. Vou fazer as minhas e eu volto com vocês para mostrar como tá ficando. Voltei. Aí aqui, ó, é só a gente dar uma ajeitadinha, finalizei todos os pontos, que agora ele vai começar a descer. Essas diminuições serviram para modelar o nosso chaveirinho, tá vendo? Aí aqui nós já vamos começar a nossa carreira reta. Vão ser, a gente ficou com um total de 40 pontos por toda a volta, certo? E nós vamos fazer 40 pontos por 6 carreiras. Vai ser carreira reta, sem aumento e sem diminuição, tá? É só ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas 6 carreiras retas, sem aumento nem diminuição, num total de 40 pontos de cada carreira. E eu volto com vocês para mostrar como está ficando. Voltei com as 6 carreiras já finalizadas, carreiras retas, sem aumento nem diminuição. Agora, nós vamos seguir fazendo as diminuições nas laterais, tá? Então, para essa carreira de número 14, nós vamos fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 pontos. Nessa lateral, faremos a diminuição tripla. É a mesma coisa da diminuição comum. Vamos introduzir na alça da frente, dos 3 pontos que a gente vai diminuir. Vamos ficar com 4 no total. Laçamos, passamos a agulha pelas 3 alcinhas dos pontos e fechamos com ponto baixo. Essa é a diminuição tripla. Vamos fazer, na sequência, 7 pontos baixos e a diminuição tripla no outro canto. Só cuidado para não pegar esse ponto aqui, que é da diminuição, tá? Se você olhar pelo lado de dentro, você vai ver um relevo dos pontos que foram pegos, tá? Porque só pegou pela alcinha da frente. Então, tome muito cuidado para não pegar, que senão na contagem final vai sobrar ponto. E essa carreira tem que ficar com 32 pontos no total da carreira, tá? Então, vamos seguir na sequência de 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Vamos fazer outra diminuição tripla. Então, essa é a sequência que a gente vai fazer em todas as laterais, tá? Vamos fazer 7 pontos, a diminuição tripla, 7 pontos, a diminuição tripla. E para fechar aqui, na contagem, vamos finalizar com 3 pontos baixos. Vou fazer os meus pontinhos e eu volto com vocês. Voltamos, já fiz toda a minha carreira, tá vendo como vai fechando? E ele fica quadradinho. Quando a gente colocar o enchimento, ele vai ficar bem fofinho. Então, nessa carreira de número 16, nós vamos fazer... Deixa eu só conferir se é 16... Não, é a carreira de número 15. Nós vamos fazer 3 pontos baixos... 3 pontos baixos, outra vez a diminuição tripla. Como nós fizemos um aumento triplo, a diminuição também tem que ser tripla, tá? Diminuição tripla. Na sequência, nós vamos fazer 5 pontos baixos e a diminuição tripla. Então, aqui, ó, nesse próximo pontinho, ajustamos bem o ponto, né? Pra não ficar buraquinho. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós vamos fazer a diminuição tripla. E nós vamos seguir com essa sequência em todas as laterais. Aqui
na última lateral, nós vamos fechar com 2 pontos baixos, tá? 5 pontos, diminuição tripla, 5 pontos, diminuição tripla e 2 pontos para finalizar a carreira. Vou fazer os meus pontinhos e eu volto com vocês. Prontinho, finalizamos a carreira de número 15, ficamos com um total de 24 pontos. Agora, nós vamos para a carreira 16, tá? A sequência vai ser 2 pontos, para chegar até a lateral, porque esse ponto ficou muito alongado. 1, 2 pontos, a diminuição tripla nessa primeira lateral. Aí, peguei. A sequência que nós vamos fazer nas 3 outras laterais vai ser 3 pontos baixos e a diminuição tripla, tá? Então, vamos fazer 1, 2, 3 pontos e a diminuição tripla. As diminuições ficam sempre nas laterais, tá? Aí, vamos seguir 3 pontos, a diminuição tripla nessa lateral, 3 pontos, a diminuição tripla nessa lateral, e aqui nós vamos fechar com 1 ponto baixo. Vou fazer os meus pontinhos e eu já volto. Prontinho, finalizei. Agora, nós temos 16 pontos nessa lateral, tá? Agora, é a hora de colocar os olhinhos, né, do nosso gatinho. Eu esqueci de deixar aí na hora de apresentar os materiais, mas os olhinhos que eu tô usando é este, né, os acessórios da Círculo, olhinhos para amigurumis, e eu tô utilizando o número 8, tá? Que é esse tom de caramelo. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse tom de caramelo. Fica lindo pro gatinho. E pro cachorrinho, eu utilizei também, né, os acessórios Círculo. Eu utilizei o focinho preto número 12, tá? Pra fazer o cachorrinho. Cachorrinho, eu utilizei o focinho. Eu não bordei o do cachorrinho, achei que ficou mais bonitinho. Então, aqui, antes da gente encher com a manta, a gente alonga bem o ponto, tá? Pra gente não perder essa parte. Como o nosso fecho, né? Onde a gente inicia tá desse lado, nós vamos colocar os olhinhos do lado de cá, tá? Do lado oposto, para quando a gente arrematar o fio, ficar para trás e não na frente, ou nem nas laterais. Então, aqui, aproveitando aqui a marcação de quando começou a carreira reta, né? A gente começou na 8ª carreira, certo? Na 8ª carreira. Então, a gente vai colocar o olhinho na nossa 10ª carreira. Então, a gente conta 8, 9 e 10. Então, a gente segue essa linha, que vai ser exatamente essa linha aqui. Aí, eu coloco mais ou menos a agulha aonde eu quero pôr o olhinho, dou uma largadinha nesse ponto, para eu não perder. Vou contar 1, 2, 3, 4, deixa eu aproximar para vocês conseguirem enxergar junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 pontos de espaço. No 7º ponto, a gente introduz também a agulha e dá uma largadinha no ponto. Então, vai ficar bem na lateral o olhinho do gatinho, tá? Aí, a gente introduz o olhinho. Antes de pôr a trava, a gente confere, mas o olhinho é bem particular. Se você quiser o olhinho mais junto, aí fica ao seu critério, tá? Eu gosto muito desse distanciamento dos olhinhos. Tá vendo? Ele fica bem na lateral. Depois que colocar a trava, ele vai ficar bem certinho. Então, viu? Gostou do distanciamento? É só colocar a trava de segurança. Você vem aqui e trava. Coloca o máximo que você conseguir da trava, tá? Pra ela não vir a se soltar. Tem meninas que passa cola, né, na trava e prende. Tem meninas que
para não correr o risco, derretem essa parte com o isqueiro, né? E pressionam também para não soltar a trava. Fica ao critério também de cada uma, tá? Se quiser fazer isso ou não. Aí, nessa hora, já com os olhinhos colocados, tá vendo? A gente começa a encher com a manta. É só ir colocando no buraquinho e ajeitando a manta. Eu vou encher o meu e eu volto com vocês. Prontinho. Enchi o meu bichinho, tá? O meu chaveirinho, a um ponto que ele tá todo cheio com a manta, tá? Não tem nenhum buraquinho. Ajeitei os olhinhos, tá? Porque conforme vai colocando o enchimento, ele vai ficando meio tortinho. Ajeitei também apertando assim as laterais, tá? Pra ver que tá todo completo com enchimento. Já subi meu marcador também. Agora vai ficar um pouquinho difícil de mexer por conta do enchimento, mas a gente consegue, tá? A nossa sequência agora, até o final dessa carreira, vai ser um ponto baixo, que é a carreira de número 17, tá? Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição tripla em todas as laterais, tá? Um ponto baixo e a diminuição tripla. Lembre de pegar só as alcinhas da frente, tá? Pra não ficar aparente esse ponto. Pegar tudo, isso. Tá vendo? Um ponto. A diminuição tripla. E nós vamos fazer essa sequência até o final. No final vai dar certinho, não vamos precisar de acrescentar nenhum pontinho. Vamos ficar num total de 8 pontos, tá? Eu volto com vocês ensinando como que eu faço o fechamento invisível deste chaveirinho. Ó, finalizei aqui a carreira, ficamos com 8 pontos. Eu arrematei o fio e puxei o fio por todo ponto, tá? Aqui nós vamos iniciar o nosso, vamos fechar, né, num anel mágico. Aqui, como que a gente faz? Eu introduzo de fora pra dentro na alcinha de fora, tá? De fora do nosso pontinho. Nós vamos fazer dessa forma por todos os pontinhos, tá? Não pode faltar nenhum, senão fica aparente. Então, vamos fazer isso 8 vezes, porque são 8 pontos ao total. Tô chegando aqui no meu último pontinho. Chegou aqui, a gente puxa. Tá vendo? Fica com o mesmo fecho de cima. Aí, aqui, eu introduzo a agulha pro sentido de trás, tá vendo? Do nosso chaveiro. Se abrir um pouquinho mais, eu puxo, não tem problema. Aqui eu dou um nozinho. Eu passo numa alcinha aqui. Tá vendo? Dou um nozinho. Aí, eu escondo esse fio passando por vários pontinhos. Vou, volto, vou. Tá vendo? Pro fio ficar bem escondido. Aqui eu já posso arrematar. Se por acaso ficou algum afundado, né, que tenha puxado, é só ajeitar com a ponta da agulha. Essa é a base do corpinho, tanto do gatinho quanto do cachorrinho, tá? Se for fazer o cachorrinho e for colocar o focinho com trava, é interessante colocar na hora que estiver colocando os olhinhos, aí centraliza, né, o focinho, vê a mesma distância dos olhinhos, como são 6 pontos, introduz bem no centro, introduz e coloca a travinha, tá? De segurança. Como a gente vai fazer o gatinho, não foi necessário. Então, esse daqui a gente reserva. Agora, nós vamos fazer as patinhas, tá? A gente vai fazer 4 patinhas num total. Então, aqui, ó, nós pegamos a
a mesma cor de linha que a gente tá trabalhando. Vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 5 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, peraí que não pegou todos os pontos, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar esse anel mágico, puxando bem. Agora, nós vamos fazer 5 aumentos, ficando num total de 10 pontos baixos, tá? Vou introduzir aqui. Sempre o primeiro pontinho é bem difícil de pegar, porque ele fica bem apertadinho. Então, ó, 2 pontos. Aí, eu já venho aqui no primeiro e já coloco um pedacinho de fio para simbolizar onde tá o primeiro pontinho, tá? 2, 3, 4. Lembrando que é carreira de aumentos, tá? Então, a gente faz 2 pontos baixos para cada carreira de base. Temos 4, 5, 6, 7, 8, e os 2 últimos, 9, 10. A partir de agora, não faremos mais aumentos, tá? É só carreira reta. Vamos fazer um total de 5 carreiras. Então, vamos seguir da terceira à sétima carreira, sem aumento e sem diminuição. É só ponto sobre ponto, tá? São 10 pontos ao total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu fiz uma, falta 4 carreiras. Então, eu vou subir as minhas 4 carreiras que falta e eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Voltei, finalizei as 5 carreiras. Nisso, eu arremato, deixo um fio um pouco longo, tá? Porque eu tenho que fazer a costura da peça. Puxo aqui. Eu tenho que fazer a costura da peça e costurar no corpinho, tá? Eu já tenho as 3, essa é a quarta. Essas daqui já estão até amarradinha, tá vendo? Vou mostrar como que eu faço. A gente tira o marcador, introduz a agulha dentro, o fio dentro da agulha. E, peraí que não deu certo. Deixa eu tirar essa ponta que tá desfiada. Aqui, a gente coloca nesse primeiro pontinho e nesse primeiro pontinho. A gente vira o trabalho, tem que passar por todas as alcinhas, dá pra ficar bem fechadinho. Aqui a gente puxa nesse segundo pontinho. Aí, a gente vai ajeitando o fio pra ele ficar bem certinho, tá? E assim a gente vai fechando. Eu não costumo colocar enchimento nas patinhas, tá? Eu não acho necessário. Se você quiser, pode colocar, tá? Mas eu não acho necessário. Costurou, reserva junto com o corpinho, que já já a gente vai fazer a costura do nosso gatinho. Agora, nós vamos fazer a orelhinha, tá? A orelhinha é um pouquinho diferente da parte da patinha, mas vamos iniciar da mesma forma. Iniciamos com um anel mágico. Vamos colocar 5 pontos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5 pontos dentro do anel. Fecho esse anel mágico. Agora, é um pouquinho diferente, tá? Não vamos trabalhar 5 aumentos. Nesse primeiro, nós vamos fazer um aumento. Vendo? Um aumento, já dou uma alongada no ponto.
No primeiro, eu já venho e coloco o fio marcador. Aí, pronto. Um aumento no primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo, vamos fazer um aumento. No próximo, um ponto baixo. No último, um aumento. Vamos ficar num total de 8 pontos baixos, tá? Nessa carreira. Agora, a nossa terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento no próximo. Aí, nós vamos seguir com essa carreira por todos os pontinhos, tá? Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Ponto baixo e um aumento. Eu finalizando essa carreira, eu volto com vocês. Pronto, finalizamos a nossa terceira carreira. Ficamos com 12 pontos no total dessa carreira, tá? Agora, na nossa quarta carreira, vamos trabalhar a sequência de 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso até chegar aqui, que foi o nosso primeiro pontinho, tá? Então, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Finalizando essa carreira, eu volto com vocês. Prontinho, finalizei a nossa quarta carreira. Ficamos com 16 pontos. Agora, nós vamos para a nossa quinta e última carreira. A sequência vai ser 3 pontos baixos, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Chegando no final, eu volto com vocês. Pronto, finalizamos a carreira, arrematamos o fio, colocamos na nossa agulha e nós vamos fechar da mesma forma que fechamos a pata, tá? Deixamos um fio um pouquinho mais longo, porque tem um pouquinho mais de ponto do que na patinha, tá? Vamos ficar no total de 20 pontos dessa orelhinha. A gente vai costurando. Sempre ajeitando a linha para ela ficar bem certinha. Aqui na orelhinha, você pode dar uma puxadinha nesses pontos, para ele ficar mais curvadinho. A orelhinha nós vamos fazer 2, tá? Agora, só falta nós fazermos o rabinho. O rabinho nós continuamos com o fio amarelo, que é a cor que nós estamos usando para o nosso gatinho. Fazemos um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos bem. E nós vamos seguir com essa sequência de 6 pontos baixos, tá? Eu vou introduzir aqui nesse primeiro nossa linha para ajudar a sinalizar qual é o primeiro ponto. E aqui nós vamos trabalhar com carreiras retas, tá? Não teremos aumento nessa carreira. Então, nós vamos fazer por mais 11 carreiras, carreira reta de 6 pontos. Então, eu vou fazendo os meus pontinhos. Vai chegar uma hora que vai fechar, você vai ter que virar o trabalho. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Pontinho número 5, aqui o pontinho número 6.
Tá vendo? O trabalhinho tá virado pra cima, você tem que virar ao contrário o trabalhinho. Você pode pegar a parte de trás da agulha e ir ajeitando. Tá vendo? Agora, daqui em diante, é só seguir fazendo carreiras retas. Se você estiver fazendo o cachorrinho na parte da orelha vai ser a seguinte contagem, que é a única coisa diferente do cachorrinho. A primeira carreira vai ser 6 pontos baixos no anel mágico. A segunda carreira, 6 aumentos, totalizando 12 pontos. A terceira carreira, aumento e ponto baixo, total de 18 pontos. A quarta carreira, da quarta carreira à sétima carreira, vai trabalhar em 18 pontos por 4 carreiras, tá? 4 carreirinhas retas de 18 pontos. A oitava carreira já vai fazer uma diminuição. Faz a diminuição, ponto baixo 6 vezes, aí vai voltar a ter 12 pontos. Daí, da nona à 13ª carreira, vai trabalhar com 12 pontos. Então, serão 5 carreiras retas de 12 pontos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essas informações para tá fazendo o cachorrinho, tá? Porque a orelhinha do cachorrinho é diferente da orelhinha do gatinho, que é pra cima, tá vendo? Então, eu vou deixar na descrição essa orelhinha e o rabinho do cachorro é só assim. Fica um toquinho atrás, ó. Fica um toquinho atrás. Então, ele é feito só 2 carreiras de 6 pontos. Aqui eu acho que eu trabalhei 3. Aí fica ao seu critério. Se quiser o cachorro com um rabinho maior, pode fazer, tá? Não tem problema. Mas assim já arremataria se fosse o cachorrinho e costuraria atrás do cachorrinho. Eu vou subir as carreiras restantes e eu volto com vocês para fazer a montagem do nosso chaveirinho. Voltei, meninas, com todas as partes finalizadas, não costurei, tá? Eu alfinetei todo o chaveirinho para vocês verem. Ó, as orelhinhas ficaram nessa posição, olha aqui de cima, bem